Pessoal, tudo bem? Hoje, dia 9/8, né? 9 de agosto, nós vamos estudar o livro do A Prova Brasil, língua portuguesa do 5º ano. Todo mundo já tem esse material, não é mesmo? E as páginas 48, 49, 50 e 51. Então, já abra o material de vocês para vocês irem acompanhando a explicação, tá certo? Vamos lá. O gênero textual que nós vamos estudar hoje é notícia. Notícia é um gênero, né, um tipo de texto que a gente tem muito contato no dia a dia, seja através da televisão, seja através do rádio, da internet, né, dos blogs. Então, a gente está sempre em contato com a notícia. Então, notícia é um gênero textual que é escrito por um jornalista, não é? E esse jornalista, ele se baseia no depoimento de algumas pessoas que presenciaram o fato acontecido, ou que tenham sido responsáveis pelo fato. Então, a notícia ela não pode ser um texto inventado, né? Ele é baseado em fatos reais, não é mesmo? Então, vamos lá. A notícia de hoje, o título dela é: Após adaptação em Santuário em São Paulo, Ursa exibe novo visual. Veja antes e depois. 7 meses após mudar para um santuário de animais em Joanópolis, São Paulo, a ursa Rovena, antes chamada Marcha, reflete na aparência a nova rotina de cuidados. Ela engordou cerca de 80 quilos e ganhou uma nova pelagem, resultado de uma vida em um ambiente com temperaturas mais amenas, alimentação adequada e tratamentos de saúde. Durante a campanha de transferência dela do Piauí para o interior paulista, o animal chegou a ficar conhecido como a ursa mais triste do mundo. Ela enfrentava temperaturas de até 40 graus no antigo lar. A ursa viveu 25 anos em um circo, foi resgatada no Maranhão e doada ao Parque de Teresina pelo Ibama. De acordo com a fundadora do santuário em Joanópolis, Silva Pompeu, a ursa chegou no local com queda de pelos que estavam ralos e emaranhados. Com o tratamento que recebeu, os tufos começaram a cair e deram espaço para uma nova pelagem mais macia. Então aqui, né, vocês estão vendo a foto da ursa quando ela chegou no santuário. Ela tinha muitos problemas de pele, como sarna, micose, fungos, infecções, infestação de verminoses. Tinha um cheiro muito forte. Muitos desses problemas eram devido ao calor e à alimentação. A gente começou a tratar com uma dieta mais regrada e o organismo foi respondendo. É igual a uma pessoa, o resultado é de dentro para fora, explicou. Então aqui já é a ursa com a nova pelagem, né? Então, claro que a ursa, o urso, né, ele é um animal polar, ele vive em temperaturas frias. E essa ursa estava lá no Piauí, onde a temperatura é muito alta, chega até 40 graus. Então, claro que ela ia sentir, não é mesmo? Então, essa notícia fala exatamente disso, tá bom? Então, releiam novamente antes de fazer a atividade. Número 2. Onde a ursa vivia antes de ir para um santuário de animais? Tem isso aqui lá no texto. Na antiga moradia, a ursa era bem tratada? O que vocês acham? Aí você vai dizer se sim ou não e justificar a resposta. 4. Associe cada uma das fotos de Rowena a uma passagem do texto. Então, vocês vão ligar. Aqui foi quando ela chegou, né? E aqui foi depois do tratamento que tinha iniciado. Então, você coloca o número. Se essa frase estiver falando aqui da foto número 1, você coloca o número 1. Se estiver falando do número 2, você coloca o número 2. A mesma coisa aqui embaixo, tá certo? Número 5. Leia a seguir outros possíveis títulos para a notícia. Então, a notícia tem um título, né? Que vocês vão ver lá no início do texto. Qual seria dessas 4 frases aqui que poderia se encaixar perfeitamente como título da notícia? Aí você marca o X. Claro que tem a ver com o texto, né? Não pode ser uma coisa nada a ver. 6. Ao longo do texto, a palavra ela é usada para se referir a quem? Voltem lá ao texto, várias vezes aparece a palavra ela, né? O pronome ela. Esse ela está se referindo a quem? Aí você coloca aqui. 7. No santuário de animais, a ursa mudou de aparência. Qual foi a causa dessa mudança? Então, ela chegou lá no santuário muito debilitada, não é mesmo? E depois ela foi se recuperando. Como foi que aconteceu essa mudança? Aí você escreve aí. E aí tem outra notícia, ó. Ursa mais triste do mundo terá sua história contada por Rita Lee. Então, o que aconteceu? Rita Lee é uma cantora, né? Vocês já sabem, é uma roqueira brasileira. Então, Rita Lee, ela se comoveu com a história da ursa mais triste do mundo e resolveu
contar a história. Então, essa notícia fala exatamente disso. Então, vocês vão ler aqui essa notícia para responder as perguntas a seguir, tá certo? 9. As duas notícias desta lição tratam do mesmo animal? E aí você que vai saber, você que vai ler, tá certo? 10. Sublinhe no texto trechos em que o autor expressa sua opinião sobre o acontecimento relatado. Então, eu já expliquei para vocês o que é fato e o que é opinião. Nesse segundo texto, tem uma opinião do autor, né, da pessoa que escreveu a notícia. Então, você vai sublinhar, você vai passar um traço embaixo desse trecho, tá certo? 11. No primeiro parágrafo, a expressão estava tão triste que é usada para informar da tristeza da ursa. Então, isso quer dizer o quê? As consequências ou os motivos. Quando fala estava tão triste, é uma consequência ou é um motivo? Aí você vai marcar o X. 12. Era uma ursa mas tão triste que ganhou na internet o apelido de a ursa mais triste do mundo. Essa informação tem como finalidade tornar a descrição da ursa mais. Qual é o objetivo quando fala, era uma ursa tão triste, mas tão triste, né? Então, isso quer dizer o quê? Qual é a finalidade de colocar essa expressão? É para dizer que a ursa, né? A descrição da ursa é assustadora, é dramática, é divertida ou é espontânea? Aí você marca o X. 13. Copie o título do livro que aparece na notícia. Então, tem um livro lá relatado na notícia, você vai aqui escrever o título desse livro. Quem é a amiga da ursa? A gente está falando aqui do segundo texto, viu, gente? Aí você escreve aí. B. Mas com final feliz. A palavra destacada indica que esta frase, esse mas aqui, ó, a palavra destacada é esse mais. Esse mais indica o quê? Tem o mesmo sentido da frase anterior, tem o sentido contrário da frase anterior ou explica a frase anterior, aí você marca o X. E 14. Qual das duas notícias você considera mais emotiva e que tocou mais o seu coração? Foi a primeira notícia ou a segunda? Aí você justifica aí a sua resposta, tá certo? Então, por hoje é só. Antes de iniciar, né, leia os textos primeiro com atenção para depois responder. Então, faça a atividade com capricho e atenção e não esqueça de mandar foto assim que terminar. Qualquer dúvida é só mandar mensagem, tá bom? Beijos da Pro Elisângela e até mais.